Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos agora com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ainda falando nesse contexto mais livre aqui, dessas leituras dominicais, né, nessa abordagem direta ao texto e numa explanação que nos permite resgatarmos a memória, né, alguma coisa do que foi armazenado ao longo dos anos, refletindo sobre aquilo que vivemos nos dias atuais e tentando preparar os nossos corações e mentes para os dias futuros. O apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida, pela vida de Cristo Jesus. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação, justificados e reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Graças a Deus pela sua palavra. Esse é o poder do Evangelho, a salvação de todo aquele que crê em Deus, a salvação de todo aquele que está disposto a receber os benefícios da graça abundante de Deus sobre todos derramados através da fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não é uma fé abstrata, é uma fé no Deus que nos justifica mediante a vida de Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus. A fé é bastante objetiva, a fé que nos conduz à salvação, ela é bastante específica e ela está centrada, ela está totalmente firmada na pessoa de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está apresentando à igreja de Romanos. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é, a princípio, uma carta de apresentação. O apóstolo Paulo está enviando suas credenciais apostólicas. Um resumo da sua compreensão da fé em Cristo Jesus. Um resumo, de forma resumida, o que ele compreende no que diz respeito à missão do Salvador enviado por Deus. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido. Os ensinamentos do apóstolo Paulo podem ser mais facilmente compreendidos quando nós estamos dispostos a aceitar que ele está sempre falando de Jesus Cristo. Ele está sempre propondo Jesus como a mensagem de Deus, como a salvação de Deus, como o poder de Deus. Às vezes ele usa a palavra evangelho como sinônimo de Cristo Jesus, as boas novas. Jesus é as boas novas. Jesus é o evangelho, porque Jesus é a
palavra viva, tá? Não, ele não está preocupado com o texto escrito ou registrado. Ele está se propondo a falar e a viver pela fé na palavra viva, no verbo encarnado. Então, este é o ensinamento do apóstolo Paulo. E todos aí, os cristãos, se debruçam sobre esses textos da carta de Paulo aos Romanos, que alguns consideram a catedral da fé, né? O ponto máximo, o auge em termos de labor teológico. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com a teologia, por assim dizer, ou com a sistematização do pensamento teológico. O apóstolo Paulo está preocupado em manter vivo nas mentes e nos corações das igrejas a centralidade que Cristo Jesus deve ocupar nas nossas mentes e corações. O evangelho do apóstolo Paulo é sinônimo de Cristo vivo. E a vida de Cristo Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão são o fundamento sobre esse tema que o apóstolo Paulo está discorrendo. É sempre Jesus, na sua encarnação, no seu nascimento, no seu desenvolvimento, né, na sua humanidade, no seu ministério, nos seus atos durante o ministério, revelando o amor de Deus para com a humanidade, a sua morte sacrificial, substitutiva em favor de todos os homens, a sua ressurreição, porque a morte não teve poder ou domínio sobre ele, porque ele é o justo, o santo, o ungido de Deus, ele venceu a morte por nós, a sua ascensão e glorificação. A expressão doutrinária do apóstolo Paulo é Cristo vivo. Cristo vivo em nós pela fé, através da mediação da atuação do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo insiste, tá? Vida em Cristo. Nossas vidas expressando a nossa fé em Cristo Jesus. E nisso os ensinos do apóstolo são magníficos. É quase que impossível esgotar aqui a riqueza, a profundidade com a qual o apóstolo Paulo trata esses ensinamentos, porque ele literalmente viveu pela fé. Lembrando que ele foi apedrejado aí algumas vezes, conforme ele relata, tá? E não era uma questão da pessoa tirar a pedra para fazer um corte, um machucado. O apedrejamento naquele tempo era para tirar a vida, é para matar, é uma morte terrível, de intenso sofrimento. As pessoas pararam de apedrejar porque o consideraram morto, tá bom? Consideraram que ele já tinha morrido. Por isso pararam. E eu acredito que numa dessas ele morreu mesmo. Quando ele fala das visões que teve, das revelações que a ele foram conferidas, que ele entendeu ou compreendeu que de alguma forma ele estava sendo elevado aos céus. Tá? Para mim, ele morreu. Mas não era chegado o momento dele e Deus o devolveu à vida para que ele continuasse o seu ministério. Então, quando ele fala esse viver, essa vida que eu tenho na carne, eu a tenho pela fé em Cristo Jesus. Cristo literalmente, era a razão e o motivo do viver do apóstolo Paulo, tá bom? Ele viveu literalmente tudo isso, ele experimentou no seu ser, ele experimentou em si mesmo, em si próprio. É claro que nós não precisamos passar por situações dessa complexidade. Ainda que o apóstolo afirme que as tribulações, elas não são inúteis, as tribulações, elas são muito úteis para o cristão, transformando lágrimas em motivos de alegria, de louvor e de adoração. Porque ele fala que a tribulação, ou as adversidades desta vida, produzem perseverança, e a perseverança molda o caráter. O que falta no cristianismo de hoje? É o que sempre faltou
religiosidade humana, na expressão, é a mesma coisa que faltou no judaísmo. É a mesma coisa. Não é o elemento intelectual, não é o discurso ético ou moral. É o caráter moldado. E o caráter só é moldado através da experiência, através da vida, através das decisões que vêm muito mais forte ou poderosa quando a pessoa enfrenta adversidades. Porque na facilidade você não molda o caráter justo, santo ou correto. Tá bom? Ah, eu nunca pequei. Que bom, ótimo, louvado seja Deus por isso. Mas alguns construíram lá muros gigantescos, né, muralhas e várias divisões e se esconderam da vida, se esconderam do mundo, se esconderam de tudo e de todos. Ficaram lá com seus livrinhos, com as suas rezas, com as suas orações, com o seu sisteminha, mas fugiram da vida. Que caráter foi moldado? O caráter do covarde? O caráter daquele que se cala, daquele que silencia? O caráter daquele que não se opõe a nada nem a ninguém e finge que está vivendo pela fé, enclausurado, protegido no seu ego, na sua arrogância ou no seu desvirtuamento? Ah, eu não sou do mundo, mas vivemos nele, estamos nele. E é neste mundo, nesta realidade, como ela o é, que nós devemos expressar a nossa fé, fortalecer as nossas convicções. O que eu quero dizer, em algum momento você vai ter que desagradar alguém. Estou dizendo que você tem que ser grosseiro, estou dizendo que você tem que ser arrogante, pretensioso, ou daqueles desequilibrados que saem mundo afora proclamando a condenação dos outros. Fomos chamados para proclamar o evangelho da salvação, as boas novas da salvação. Por quê? Condenação em todos os cantos desse planeta, em todos os lugares dessa terra que você for, as pessoas sabem que a condenação é certa, que algo de errado há com este mundo. Isso não há dúvidas. Os questionamentos dizem respeito à possibilidade de salvação, à possibilidade de redenção, de remissão. Como obter de Deus o perdão, como obter de Deus a justificação, a certeza da salvação. Está aqui o apóstolo Paulo apresentando o que deve ser a alma, o que deve ser o coração da mensagem da igreja, da mensagem do cristão. O que é isso? Jesus, o Cristo. A expressão máxima da vontade de Deus de estabelecer, vamos usar uma palavra aí moderna, a pacificação com a humanidade. Porque o ser humano, no seu pecado, no seu ego inflamado, na sua dor, na sua angústia, né? Quando em si mesmado, Deus me odeia, Deus está com raiva de mim. Se isso é amor de Deus, imagina o que será o ódio ou a ira de Deus. Esse é o coração inflamado, esse é o coração doído, esse é o coração aflito e tomado por elementos do egoísmo, ego, eu, Senhor, estou sofrendo. Vem o apóstolo Paulo, que reaprendeu a viver e a se posicionar através da fé e da vida de Cristo Jesus, procurando seguir o exemplo, submetendo-se à sua vocação, ao seu chamado. Ele apresenta de uma forma totalmente diferente a questão do sofrimento ou da tribulação. Por isso que ele fala que a perseverar nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações, quem se alegra na tribulação? Ele fala, nos gloriamos na tribulação. A própria tribulação, a oposição, o sofrimento, a perseguição, o abandono, o descaso, as ofensas, as humilhações são para nós motivos de alegria, porque estamos sendo confrontados, afligidos, difamados, humilhados, apedrejados, expulsos de sinagogas, porque estamos dispostos a perder tudo por amor de Deus e ao seu Cristo. Não é porque não gostavam dos olhos castanhos dele.
É porque ele se dispôs a aceitar a palavra de Deus como verdade e viver essa verdade. E reconheceu essa verdade de Deus no Evangelho, na revelação de Cristo Jesus para a humanidade, e encarnou essa verdade. E decidiu seguir esse caminho. A oposição veio porque ele marcou posição. Não. Eu sigo a Deus segundo o caminho proposto por Deus. Não o caminho proposto pelo farisaísmo, não o caminho proposto pelo eclesiasticismo, não o caminho proposto pelas monarquias, pelas liturgias ou pelos ritos. O caminho proposto por Deus é a fé na palavra que se fez carne, que se fez homem, para viver entre nós, para sofrer pelos nossos pecados e nos garantir a salvação de Deus. Aí está o poder do Evangelho. Não é a igreja, não é a instituição, não é a sinagoga, não é o templo dos judeus ou os magníficos templos dos cristãos mundo afora. É pela fé naquele que se fez homem. É pela fé na vida que, além de nos sustentar nos nossos pecados, na nossa arrogância, na nossa vaidade, ainda se faz carne para compartilhar entre nós o amor de Deus e a graça salvadora que nos conduz à eternidade com o Pai. Uma vida pacificada, uma vida que emana a paz, uma vida fortalecida pela fé, com disposição a aceitar o que tiver que aceitar, a viver o que tiver que viver, a expressar a vontade de Deus, o amor de Deus, até mesmo nas adversidades, sabendo que a adversidade molda o caráter, e o caráter moldado pela fé produz confiança, confiança de que Deus é fiel para cumprir absolutamente tudo que ele prometeu. Deus Todo-Poderoso te abençoe.